E aí, atômicos e atômicas? Não, pera aí, falar do Guga Chakra eu tenho que estar descabelado. Pera aí. Agora eu acho que vai. 1, 2, 3, claquete. E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves. Este é mais um Usina Literária para falarmos sobre Confinado no Front, notas sobre a nova geopolítica mundial, novo livro de Guga Chakra, um jornalista que eu gosto muito e já vou falar sobre ele. Mas eu fiquei muito feliz com esse livro, um livro gostoso, bem tranquilo de ler. Eu comprei assim que lançou, por isso que tá aqui no Kindle. Comprei pelo Kindle, tá um valor muito acessível, mas eu já vou falar sobre ele. Antes disso, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou por qualquer player de podcast, já te agradeço e peço, claro, que compartilhe o episódio, assim como os outros Usinas e os Pêssegos Entrevistas, para ajudar sempre o Pêssego a continuar produzindo conteúdo. E se você está pelo YouTube, para se inscrever, ativar as notificações, curtir, comentar, para também gerar engajamento e que nós possamos continuar postando os materiais, os conteúdos aqui literários no canal do YouTube. Beleza? Vamos falar sobre Confinado no Front. Para quem não conhece o Guga Chakra, eu acompanho bastante ele na Globo News, também nas redes sociais, gosto muito dele, acho um profissional fantástico. O Guga Chakra hoje é um dos mais destacados jornalistas e colunistas do país, correspondente em Nova York, é especializado em coberturas internacionais, especial do Oriente Médio, ele é mestre na questão do Oriente Médio, ele tem mestrado nisso, cara, para mim é um dos que mais entendem de Oriente Médio, que mais sabe falar sobre a questão geopolítica do Oriente Médio, é o Guga Chakra, e é colunista do jornal O Globo e comentarista no canal Globo News, às vezes também faz uma ponta lá na Rede Globo, mas enfim, eu acho ele um jornalista fantástico, e assim que ele postou que lançou o livro, eu comprei no mesmo dia, né, até a Cintia, minha mulher, ela tira sarro, que eu adoro o Guguinha, mas tá aqui, realmente, Confinado no Front, e foi um livro que me surpreendeu, porque a gente pensa assim, ó, esse momento de pandemia, né, obviamente vai ter uma mudança gigantesca, já está havendo essa mudança desde do início da pandemia, desde lá do início do ano, mas está tendo uma mudança na geopolítica mundial. E nós temos ali os jornalistas reportando diariamente a situação de como está a pandemia, como está o coronavírus, principalmente nos Estados Unidos, Brasil, que são países que são extremamente afetados, claro, muito em decorrência ao comportamento dos seus líderes e como é que está toda a questão sanitária nacional, mas Estados Unidos, Brasil e Índia são 3 países que estão em um caso seríssimo referente ao coronavírus. E o Guga Chakra é correspondente lá nos Estados Unidos. Então é interessante ver, nós sabemos ali o jornalista reportando essa tragédia, toda essa situação pesada. Então, como outras tragédias, mas nesse momento de coronavírus, o jornalista está ali reportando aquilo. Mas além dessa pessoa reportando, o que está passando por trás disso? Como é que ela está em relação ao vírus? Como é que está ela em suas preocupações com a família? Como está ela como pessoa? Porque nós vemos o jornalista ali, ele está passando informação, mas o que tem por trás? Como é que é a vida dessa pessoa? Então, é difícil pensar nisso. E o que eu gostei desse livro é justamente esse tom pessoal que ele traz, que o Guga Chakra ele traz. Notas bem pessoais. Ali você sente o Guga Chakra profissional e o Guga Chakra pessoal. Por mais que eu não seja tão fã de separar o profissional, o pessoal nesse sentido, porque tudo são as pessoas, mas claro, né, obviamente a pessoa tem uma postura profissional, uma postura pessoal, mas aqui eu achei muito fluido. Ele conseguiu fluir muito bem quando que ele está mostrando o lado profissional e quando ele está sendo o Guga Chakra a pessoa ali. Por quê? Porque ele vai mostrando muito das notas do que ele pensa para a nova geopolítica mundial, tanto Estados Unidos, Brasil, Oriente Médio, Europa, ele vai mostrando todos esses cenários de como foi o comportamento, vai comparando o comportamento de alguns líderes mundiais lá no início da pandemia, para agora, alguns que se arrependeram de não ter sido um pouco mais rigorosos lá no início, outros, como no nosso caso, que segue até um pouco diminuindo, um pouco não, né? Segue diminuindo a pandemia, mas ele vai mostrando isso num tom bem jornalista, mas, claro, com informações, mas também um tom bem pessoal, bem tranquilo. Mas ele também vai mostrando como é que é ele com a família dele, o que mudou na casa dele, na rotina dele, agora ele está vendo mais os filhos, mas como é que ele tá com a apreensão, a agonia que ele tá com o vírus, como é que tá a situação em Nova York. É interessante porque ele vai mostrando como é que tá a situação em Nova York, o que mudou na vida dele, como ele tá apreensivo, e é isso que é legal, porque olha só, a gente às vezes vê o correspondente lá em Nova York ou na Europa, o cara tá falando ali, pô, legal, o jornalista mora lá, pô, que massa, né? Tá, mas é uma pandemia.
a família dele tá no Brasil. Como é que é o jornalista com a família dele aqui? Ele tá com medo, ele tem receio dos parentes, enfim. E isso torna tudo muito mais, pessoal, muito mais próximo. Você pensa, caramba, realmente, o cara tá lá cobrindo, tá longe dos pais, os pais, né, já com mais idade e tal. Como é que é isso? Esse lado pessoal, a questão, o medo de algum parente pegar, enfim, você se sente mais próximo do escritor, e eu achei muito, 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 muito bacana e ótimo como vai tendo esse nuance entre o tom mais profissional aqui de, essa aqui é minha rotina na questão jornalística, é assim que tal, e essa aqui é minha rotina familiar, e essas são as coisas que mudou na minha casa, que mudou com a minha família. É um livrinho bem tranquilo, você mata em um dia, uma tarde, muito suavemente. Eu gostei bastante. E tem uma outra coisa, pra quem não sabe, o Guga Chakra, ele é descendente de libaneses, né? A família dele é libanesa, cristão grego ortodoxo. Ele gosta disso, ele tem um orgulho disso, ele fala bastante, na verdade, não só da questão libanesa, como ele entende muito bem da descendência de muitos, né, profissionais. Ele gosta disso, mostra isso, esse conhecimento nas redes sociais, mas ele é descendente de libaneses, a família dele é libanesa, cristã grega ortodoxa, e ele tem um carinho muito, muito, não é à toa que ele é extremamente experiente no Oriente Médio, mas ele mostra um carinho gigantesco por Beirute. E eu achei lindo quando ele fala sobre Beirute trágica e Beirute mágica. Porque você pensa, ele tem um carinho gigantesco por Beirute, ele morou em Beirute, a família dele já visitou várias vezes, já era de lá, enfim, ele tem um carinho gigantesco, tem amigos lá em Beirute. Provavelmente ele teria feito uma cobertura quando deu aquela explosão no porto em Beirute, que foi uma tragédia pesadíssima lá em agosto, se eu não me engano. Ele não pôde fazer essa cobertura. Porque ele tá em Nova York, obviamente, né? Todo mundo em isolamento, Nova York tá bem pesado. Ele falou detalhes de Nova York, até que eu nunca fui lá. Achei muito bom o jeito que ele detalha ele detalha um pouco algumas partes da cidade, de forma bem rica. Eu nunca fui, mas consegui visualizar bem. Então ele não pôde cobrir Beirute. E você sente aquela angústia. Pensa, poxa, que dor que não deve ter sido. Ele vê toda aquela situação e não poder cobrir, sabe? Não poder falar tão claro. Ele comentou, ele falou a situação da cidade, todo o estrago, ele comentou lá de onde ele estava, mas ele não pôde cobrir de lá, como talvez ele conseguisse se não estivéssemos na pandemia. E você sente muito bem o carinho, a dor que ele sentiu, como é que foi ele conversando com os amigos, enfim. Foi bem, bem, bem interessante. Mas já falando sobre angústia, é uma coisa também, um ponto muito positivo, é que ele mostra toda a angústia, a agonia que ele estava com a pandemia lá em Nova York. Muito receio de pegar e ficar ruim, ou levar pra família, ou transmitir, enfim, aquelas noias que é natural e é correto ter, né? E eu já sou meio noiado com essa questão da pandemia, eu já tenho esses medos, né? Eu tô cheio eu sou muito tretado, eu sou o cara do álcool o tempo inteiro, e eu lendo, né, e as agonias dele, eu lendo aquilo ali, já sendo uma agonia, eu ficava ainda mais agoniado, eu sentia muito, sabe? Ele conseguiu passar um tom tão pessoal que ele vai te transmitir esse sentimento, e eu, caramba, porra, tinha horas que eu dava uma respiradinha, porque tá misturando alguém agoniado com uma pessoa que tá lendo, que já é agoniada com a pandemia, e meu Deus, me angustiava bastante, mas realmente, imagina, né, qualquer pessoa que estiver num centro assim da pandemia, tá bem pesado, é de se preocupar, e tá certo em estar preocupado, né? Mas foi muito bacana para mostrar como foi essa angústia, quando começou a dar uma diminuída, abrandar um pouco o lockdown. Ele é um exímio nadador, né? Ele mostra o carinho, tanto nas redes sociais quanto aqui no livro, ele mostra a paixão que ele tem pela natação, que já vem da mãe dele, agora tá indo pra filha pequena dele. De aniversário, a esposa levou ele para nadar em uma praia mais afastada, enfim, todos esses detalhes. Então você conhece um pouco do Guga Chakra pessoa, né? Um pouco mais pessoal, além do que você conhece nas redes sociais. E engrandece demais. Eu sou já sou um fã dele profissionalmente, o cara é fantástico, um grande jornalista, e eu fico muito feliz porque isso engrandece. Você vê algo mais pessoal e pensa, poxa, o cara merece. E, enfim, eu gostei muito do livro,
fica a dica aí, é um valor bem acessível, bem acessível. Na versão Kindle eu paguei R$ 8,91, eu acho. Eu sei que eu paguei um valor bem tranquilo, até vou confirmar aqui o valor para quem tem o Kindle. E se você quiser comprar em livro físico mesmo, mídia física, a partir de R$ 21,00, tem a R$ 21,00 na Amazon. Eu comprei, é da editora Todavia, eu demorei aqui para achar, mas a editora é a Todavia, também publica alguns outros livros de alguns profissionais até da Rede Globo, enfim. Muito bacana mesmo, o livro cumpre o prometido, que é entregar uma leitura rápida, dinâmica e mostrar essa realidade, o cenário da nova geopolítica, em um tom bem pessoal, bem tranquilo. Enfim, fica a dica aí para você que gosta de jornalismo, para você que quer ver um pouco do cenário e uma leitura bem agradável. Eu vou ficando por aqui, se inscreva se não é inscrito, se você está pelo YouTube, se você está pelo podcast, compartilhe por favor para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. Muito obrigado, eu sou Pedro Gonçalves, um forte abraço, um beijo e até mais.